Olha que legal essa questão que eu trago para vocês, pessoal. Temos aqui uma expressão numérica muito interessante e eu convido você a vir junto comigo para tentar resolver, tá bom? Essa questão exige da gente conhecimento da matemática básica. Então, se você já sabe resolver, mande nos comentários o seu palpite, beleza? Temos aqui, abre parênteses, 27 dividido por 3 ao cubo, fecha parênteses, tudo isso elevado a 27, mais 2 à sexta dividido por 2 à quarta. É uma questão que envolve aqui alguns números bem grandes e a gente tem que usar a forma correta para fugir das contas grandes. Você vai perceber como que se resolve esse tipo de questão. Se você for novo, se inscreva no canal. Esse não é o único conteúdo aqui do vídeo de hoje, então fique comigo até o final para você acompanhar todas as questões que eu vou trazer para vocês, tá bom? E deixa aquele like para ajudar o professor, tá bom? É o seguinte, gente, temos aqui parênteses, e sempre que uma questão tem parênteses, a gente vai começar de dentro dele. O 3 ao cubo é a primeira operação que eu devo resolver, porque a potência tem maior prioridade que divisão. Então, esse aqui é 3 vezes 3 vezes 3, certo? Que é igual a 27. Você vai perceber que ao fazer isso, o negócio vai ficar bom, hein? Vou colocar tudo que a gente conhece e que não mexeu da mesma forma. Esse 3 ao cubo que eu resolvi, vou colocar aqui 27 elevado a 27. Olha que legal que ficou isso daqui, hein? Mais 2 à sexta, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2. São 6 fatores, tá? Então vai ficar bem grande mesmo. 2, 4, 8, 16, 32, 64. E 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então já posso, inclusive, substituir esses dois. 64 dividido por 16. Muito bem. Aqui, gente, olha que legal. Eu tenho uma divisão dentro do parênteses. E essa divisão vai ser feita nesse momento. 27 dividido por 27 é igual a 1. 1 elevado a 27 mais 64 dividido por 16. E aqui que entra aquela propriedade importante que eu falei para vocês, que pode nos ajudar a fugir das contas grandes. 1 elevado a 27, por mais que o expoente seja muito grande, a base é 1. E 1 vezes qualquer número é 1. Então, ele vai colocar o resultado dessa potenciação é também igual a 1. E aí, eu já posso aproveitar e fazer essa divisão aqui na mesma sequência, né? 64 dividido por 16 é igual a 4. E aí, o resultado final da nossa questão, 1 mais 4, que é 5. Olha que legal, gente. Esse tamanho de operação, de expressão numérica, com números grandes, deu o resultado igual a 5. Interessante, né? Agora a gente tem que descobrir qual dessas opções que vale esses 5. Vamos bem tranquilos resolver cada uma delas e tentar descobrir o valor. O 7 primorial, ele vai multiplicar pelos primos menores ou iguais ao valor, certo? Então, eu vou pegar o 7, que é primo. Um primo que seja menor do que 7, o 5. Um primo que seja menor do que 5, 3. E um primo que seja menor do que 3, 2. Ou seja, pego todos os primos até o 7, incluindo o 7, que é o valor que está sendo aplicado aqui, e vou fazer a multiplicação. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3, 105, 210. Passou bem longe da nossa resposta, né? O nosso número tão pequenininho e tão simples, chegamos na resposta da primeira opção, 210. Muita coisa, né, gente? Então, a gente vai para a segunda. A segunda é uma tetração. A tetração é uma torre de potências de base 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 elevado a 2. 3 expoentes, né, 3 elementos repetidos nessa torre de potência, por causa desse 3 aqui. Aqui temos 2 à quarta, porque é potência de potência. E 2 à quarta a gente já resolveu, né? Olha aqui, 2 à quarta é 16. Portanto, a letra B também não é a nossa resposta. 8 termial. O termial de um número é a soma dos números naturais menores ou iguais ao valor. Então, vai ficar 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha lá que legal. Só fazer as contas agora. Vamos começar dos menores, acho que fica mais fácil fazer de cabeça, né? 1 mais 2 dá 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. 36 é o valor do 8 termial. Interessante, né? É uma conta, essas três operações são operações bem diferentes do que a gente está acostumado, mas são bem legais de se resolver. E finalmente temos aqui o log.
Para calcular o log, eu vou fatorar esse 1024 aqui, tá? Para a gente tentar enxergar alguma potência de base 4, que vai ter um expoente, né, x, que resulta nesse 1024. Então, a gente vai fazer isso por meio da fatoração, tá? Eu vou dividir por 2, que vai dar 512, por 2 é 256, por 2, 128, por 2, 64, e assim eu vou fazendo, gente, até chegar no final. 4, 2, 1. Vamos ver quanto que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que eu não quero 2, né? Eu quero 4. Então, eu vou juntar esses dois aqui. Ajunto esses dois aqui. Esse e esse. Esses valores multiplicados são 4, 4, 4, 4, 4. Eu acabei de descobrir, portanto, que 4 elevado à quinta potência é igual a 1024. E aí, o que eu queria? Eu não queria o expoente da base 4 que desse 1024. Olha o expoente aqui. Portanto, log de 1024 na base 4 é igual a 5. E 5 é a nossa resposta. Temos aqui o resultado, bateu com o resultado da expressão. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Se você gostou, deixa aquele like e vamos para a próxima questão. Esse vídeo está recheado de coisas legais, gente. Olha que joia essa questão aqui, pessoal. 2 elevado a 32 mais 2 elevado a 32. Uma questão que envolve aqui as potências, tá? Potenciação. E a gente tem que lembrar como que se calcula essas potências, primeiramente, sem precisar abrir todas as contas da potenciação, usando a multiplicação. Por que eu falo isso? Porque olha o tamanho do expoente. São 32 fatores. Isso aqui vai ficar uma coisa absurdamente grande, gente. Não convém a gente ir multiplicando esse número por ele mesmo 32 vezes. Então, se você já sabe resolver a simplificação dessas duas potências somadas, deixe para mim nos comentários, letra A, B, C ou D. E, é claro, eu vou resolver junto com vocês, tá bom? Para fazer isso, o que devemos pensar? Será que existe alguma propriedade da potenciação que envolve uma adição? E é aí que eu digo para vocês, gente, não existe. Infelizmente, não vai nos ajudar logo de cara. Só que a gente sabe que existe multiplicação e divisão, né? Então, o que eu vou pensar aqui? Vamos pensar um pouco antes de entrar na potenciação, né? Que vai envolver a multiplicação. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois elementos iguaizinhos sendo somados. O que a gente sabe disso? Por exemplo, se eu tinha A mais A, o que você sabe dessa definição aqui? Quanto é A mais A? Independente do valor de A. É 2 vezes A, certo? Ou 2A. Tanto faz. A gente sabe, então, que somar duas coisas iguais é igual a 2 vezes aquela coisa. E essa coisa que eu estou falando pode ser essa potência. Eu tenho duas iguais somadas, então eu vou aplicar essa propriedade. 2 vezes 2 elevado a 32. Isso aqui é igual a quanto? Agora sim eu tenho a minha propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. Agora eu consigo resolver. Lembrando que na multiplicação a gente tem que ter a mesma base para poder multiplicar, né? Para poder usar a propriedade. Se tivesse bases diferentes, eu teria que tentar encontrar uma base comum ali para transformar. Mas aqui já está igual. Eu vou lembrar então como que funciona essa propriedade. A propriedade é o seguinte. Se eu tenho A elevado a M vezes A, mesma base, elevado a N, isso aqui, gente, é igual a conserva a base, soma os expoentes. Olha que interessante. E, de fato, isso acontece. Olha para você ver. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é igual a 3 ao cubo. E se eu tiver 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3. Se eu multiplicar 3 ao cubo por 3 ao quadrado, eu vou ter, por essa definição, 3, chegar um pouquinho para o lado aqui para nós, vezes 3 vezes 3, e juntando essa outra definição do 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Olha quantos fatores eu tenho aqui. Tenho 2 mais 3, né? Que é exatamente os expoentes, que é 5. Então, o resultado dessa potenciação é 3 elevado à quinta. Então, essa aqui é a propriedade. E tendo aqui 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 32, eu vou conservar a minha base e vou somar os expoentes.
1 mais 32 é igual a 33. Inclusive, deu tempo de você fazer na minha frente enquanto eu estava explicando, né? Você conseguiu chegar nesse resultado na alternativa letra D? Bem interessante, né? Você conhece essas propriedades da potenciação? Domina todas? Lembrando que também vale para divisão, tá? Só que na divisão eu vou fazer a subtração ao invés da adição. Então vai ficar m menos n. E aí a gente pode outro dia trabalhar esses conceitos também de divisão, beleza? Vamos para o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos. Olha que legal essa questão, pessoal. Uma porcentagem de uma quantidade de dias. A pergunta é a seguinte: quanto é 25% de 3 dias? Sabe resolver? Vai ser um dia, 16 horas, 18 horas ou 20 horas? Deixe para mim nos comentários aí o seu palpite, quanto que você acha que vai dar isso daqui. E claro, vamos acompanhar a resolução dessa e muitas outras questões que eu trago para vocês. Lembrando que se você for novo, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer aqui o trabalho do professor, tá bom? Fortalece muito mesmo, só deixar o coraçãozinho aí, o joinha, porque isso vai ajudar, beleza? Custa nada para vocês. E vamos resolver essa questão. Lembrar que a gente está trabalhando aqui com uma porcentagem e essa porcentagem está sendo aplicada em uma quantidade de dias. E aí eu poderia direto aplicar essa porcentagem nesse número de dias. Só que aí eu olho nas alternativas, já pensando aí no futuro, né? Grande parte delas já está em hora. E a gente já imagina, né, que uma fração, né, que uma porcentagem de uma hora, de 3 dias, né, ele vai dar em horas, porque ele vai dividir esses valores, certo? Beleza, sabendo disso, eu vou transformar esses 3 dias em quantidade de horas. A gente sabe que um dia corresponde a 24 horas, certo? Isso aqui é um conhecimento geral, todo mundo quase, né, sabe disso. Ou não, se não souber, está aqui no cantinho pra gente. O que eu vou fazer então? Como são 3 dias, eu vou multiplicar por 3, né? Então, 3 dias vai ser 3 vezes 24. Excelente. 3 vezes 24, pessoal, é o seguinte, é só multiplicar, não tem segredo nenhum. 3 vezes 24 vai ficar 60, 72. 72 o quê? 72 horas. Ou seja, 3 dias equivalem a 72 horas. Certo? Isso aqui é muito importante porque agora eu vou calcular a porcentagem dessa quantidade de horas que equivale a 3 dias. E aí eu vou ver se eu encontro alguma das alternativas, tá? 25%, a gente precisa lembrar da definição. Ou a gente pode transformar em fração, eu vou transformar em fração, 25 sobre 100, ou eu posso transformar em decimal, 0,25. Vou fazer das duas maneiras para a gente ver se dá certo, tá bom? Isso aqui eu vou multiplicar, porque D em matemática é multiplicação. E aí eu poderia multiplicar o 3, mas como eu já transformei em 72 horas, eu vou transformar e vou escrever aqui 72 horas. Então, o resultado que eu encontrar aqui vai ser em horas, tá? Beleza. E aqui também, 72 horas, e o resultado vai ser 72 horas. Como que eu faço para calcular isso aqui, gente? Numerador multiplica numerador, e depois a gente vai dividir, né, por 100 vezes 1. Então, aqui multiplica, aqui multiplica. Quanto é 72 vezes 25? Vou multiplicar aqui no cantinho. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. Beleza? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 0. Aqui vai ficar 0, 1, 8, 1. Então, dá 1.800 essa multiplicação. Dividido por 100. Dividir por 100, eu posso cortar 2 zeros, né? Esse zero aqui, esse e esse. 18 por 1, 18. Excelente. 18 o quê? Horas. Então, esse aqui é o nosso resultado. Já, inclusive, podemos marcar letra C como resposta correta. Você encontrou 18 horas? Olha uma outra maneira de fazer. 0,25 vezes 72. É a mesma ideia, né? Se eu fosse multiplicar aqui, vai ficar o seguinte. 0,25 vezes 72. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 4, 5, 0. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17. 17. E soma. 0 aqui com nada, dá 0. Vou chegar um pouquinho para baixo, né?
5 com 5 dá 10, sobe 1. 1 com 7 dá 8, 18. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, resposta 18. Existe alguma maneira mais fácil de calcular? Existe, pessoal. A gente vai saber que 25%, se a gente encontrar a fração equivalente a esse 25, simplifica por 5. E aí vai ficar 5 sobre 20. Aí eu consigo novamente simplificar por 5. E isso vai dar 1 quarto. O que isso aqui significa? 25% é só dividir por 4. Dividir por 4. Ou seja, 72 divide por 4. Isso aqui também vai ser 18, obviamente, né? Tem que dar o mesmo resultado. Então, existem essas três maneiras de resolver. E é bem interessante. Todas elas são válidas. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas. Mas chegam sempre na mesma resposta. Tudo deu 18 horas, beleza? Essa foi a primeira questão. Vamos para a próxima. E aí, pessoal, olha que interessante essa questão que eu trago para vocês. A pergunta é: qual é a metade de 5,4 horas? Temos aqui uma questão muito comum de cair aí em concurso público, em alguma parte envolvendo aí conversão de unidade de medida de tempo, tá? Então, muito importante a gente identificar aqui o que está sendo trabalhado na questão, porque devemos aqui encontrar uma equivalência dessa frase aqui, né, com uma dessas alternativas. Será que a metade de 5,4 horas é 250 minutos, 324 minutos, 162 minutos ou 170 minutos? Se você já sabe, deixa para mim nos comentários aí o seu palpite e, claro, venha comigo para você acompanhar a resolução completa que eu vou mostrar para vocês. Tem várias maneiras de resolver, eu vou tentar mostrar duas aqui para vocês, se o vídeo não ficar muito longo, mas eu acho que vai ser legal, para a gente poder entender como que é que a gente faz esse tipo de questão. Tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é que devemos converter horas em minutos. Então, horas, a gente vai ter que passar para minutos. E aí, para fazer isso, a gente precisa conhecer essas unidades de medida. De horas para minutos, qual é a operação que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber a equivalência, né? Quantos minutos tem uma hora? Uma hora é igual a 60 minutos, certo? Beleza, isso aqui é importante para a gente saber. Então, quer dizer que se eu tenho o valor em horas e quero transformar em minutos, basta que eu multiplique por 60. Essa é uma maneira. Se eu pegar os 5,4 horas e multiplicar por 60, eu vou encontrar quantos minutos, né, tem 5,4 horas. Isso com certeza. Daqui a pouquinho a gente faz dessa maneira um pouco mais direta. Mas eu gostaria de ensinar para vocês uma forma de usar o método do cálculo mental, para a gente poder fazer esse cálculo sem muita dificuldade, sem usar conta com vírgula, por exemplo. E para fazer isso, olha que interessante, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 5,4 horas em 5 horas, né? A parte inteira, e aqui embaixo eu vou colocar 0,4 horas. Por quê? 5 mais 0,4 é exatamente o 5,4. E aí aqui fica mais fácil de fazer a conta dessa multiplicação por 60. 5 vezes 60 é mais fácil, né? Vai ser igual a 300. Só você fazer 5 vezes 6, que é 30, e colocar um zero, certo? 300 o quê? Minutos. Beleza, então 5 horas completas são 300 minutos. Agora vem a parte interessante. 0,4 horas. Isso aqui, gente, muita gente vai achar que é 40 minutos, muita gente vai achar que é 4 minutos, isso pode acontecer. Inclusive tem a alternativa aqui, 170 minutos, que é a metade de 340. Só que não é a nossa resposta. Por quê? O sistema de horas, né, de unidade de tempo, ele é sexagesimal. O que isso quer dizer? Ele é de 60 em 60, não é de 10 em 10, como a gente está acostumado. Esse cara aqui, ele é um decimal, não é um sexagesimal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma equivalência. Se uma hora é 60 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa hora aqui em 10 partes iguais. Então, vou dividir por 10. Se eu quebrar uma hora em 10 partes iguais, eu vou ter 1/10 de hora. Então, isso aqui já é bom pra gente. E se eu fiz isso aqui com esse lado, eu vou fazer a mesma coisa com o outro.
Vou dividir por 10 também. Então, divide por 10. O que eu vou encontrar? 60 minutos dividido por 10 dá 6 minutos. Eu encontrei que 1/10 de hora é igual a 6 minutos. Nesse caso aqui, eu tenho 0,4, que são 4 décimos. Então, é 4 vezes 0,1 hora. E 0,1 hora, a gente acabou de ver que é 6, né? Então, vai ser 4 vezes 6. E 4 vezes 6, a tabuada fica mais fácil, né? 24 minutos. Então, 0,4 horas equivalem a 24 minutos. E quer dizer, então, que 5,4 horas é igual a 5 horas mais 0,4 horas, que é igual a 300 minutos, né? A gente fez a equivalência ali, mais 24 minutos. Ou seja, 5,4 horas é igual a 324 minutos. Aí você, muito apavorado na hora da prova, vai marcar a letra B. Só que isso aqui vai estar errado, gente. Por quê? Ele não quer quanto que é 5,4 horas, ele quer a metade. Aí você tem que tomar cuidado, senão você acaba errando por bobeira, tá? A metade de 324, eu pego 324 e divido por 2, né? Agora sim, 324 dividido por 2 é igual a 162 minutos. Portanto, agora sim a resposta, alternativa, letra C. E aí, gente, você pode pensar o seguinte, mas eu queria só multiplicar por 60. Será que funciona também? Vamos fazer aqui no cantinho? Aí, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, fazer uma marcação aqui, tá? Vou pegar 5,4 horas, vou multiplicar por 60. Teoricamente, a gente sabe que vai ter que dar 324. Será que vai dar? 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 5 dá 0, 6 vezes 4, 24, sobre 2. 6 vezes 5, 30, com 2, 32. Olha lá. 0, 4, 2, 3. Mas deu 3.240. Não pode esquecer, tem vírgula, eu tenho que pôr a vírgula, 324. E aí deu 324 minutos. É só repetir o processo, divide por 2, 162. Então, vale também você só multiplicar por 60. Caso você não lembre aí da forma mais prática de fazer de cabeça, você pode multiplicar por 60. Interessante, né? Me diga nos comentários se você fez de alguma dessas duas maneiras, se você gostou da resolução, e vamos para a próxima questão. Essa questão é muito legal. Olha para você ver. Qual é o valor de raiz quadrada de 1%? Muita gente, pessoal, vai acabar errando porque vai tentar fazer de cabeça e vai dar uma probleminha aí muito grande. Por quê? Quando a gente pensa em raiz quadrada de 1, a gente pensa em um número que vezes ele mesmo que dá 1, né? E esse número é o próprio 1. Só que olhando para a porcentagem, a raiz quadrada de 1% não é igual a 1%. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Vou abrir as contas, mostrar passo a passo e concluir que no final o resultado não é 1%. Nesse caso, 1% vezes 1% não é 1%. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Beleza. Lembrando a você que se você for novo por aqui, se inscreva no canal, tá bom? Chegou até aqui no vídeo, tá gostando, deixa o like e se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias. E agora vamos resolver, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar são das formas de se representar uma porcentagem, igual a gente viu na questão anterior. 1% é igual a 1 por 100. Olha que interessante. O próprio nome nos ajuda. 1% é igual a 1 por 100, ou seja, 1%, 1 sobre 100. E se a gente fizer a divisão de 1 sobre 100, é igual a 0,01. Beleza, eu tenho essas duas representações da nossa porcentagem. Mas eu não vou usar todas, vou usar apenas a de fração, porque ela é mais legal, você vai ver. Logo, se eu substituir esse valor dentro da raiz, eu vou ter aqui, ó, raiz de 1%, que é igual a 1 sobre 100. E aí aqui existe uma propriedade da radiciação que me permite separar numerador e denominador. Então vai ficar raiz de 1 dividido por raiz de 100. Isso aqui é bom por quê? E por que eu escolhi esse método? Esses dois valores são quadrados perfeitos, ou seja, existe raiz exata desses valores. E a gente sabe que raiz quadrada de 1 é igual a 1.
Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Logo, a raiz quadrada de 1% é 1 sobre 10. Ou, se eu quiser calcular isso aqui, 0,1. Certo? E aí, eu tenho que transformar na forma correta, porque as minhas alternativas estão todas em porcentagem. Esse símbolo aqui não é à toa. 0,1 não é o mesmo que 0,1%. Eu vou ter que mostrar quanto que é esse 0,1. E eu vou começar do 1/10. Por quê? A gente viu que para porcentagem eu preciso ter uma divisão por 100, ou seja, uma fração de denominador 100. Então eu vou fazer, a partir desse resultado fracionário, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. O que é permitido porque multiplicar em cima e embaixo é a mesma coisa que não mudar o valor. Eu estou encontrando então uma fração equivalente, que é o 10 centésimos. 10 centésimos, portanto, é equivalente a 1/10 e é equivalente a 0,1. Então tá perfeito, tá bom? E aí, 10 décimos, a gente sabe, 10 centésimos, perdão, a gente sabe que a divisão por 100 é a porcentagem, então isso aqui é igual a 10%. E o que a gente conclui então? Resposta do exercício, raiz quadrada de 1% é igual a 10%. E de fato, para você conferir, é só você fazer assim, ó, faz 10% ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 10% vezes 10%, certo? 10% é, a gente acabou de ver, 10 sobre 100. 10%, 10 sobre 100. Posso cortar, assim como a gente fez na questão anterior, né? 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Olha lá, 10% ao quadrado é igual a 1%. Então, está comprovado que raiz quadrada de 1% é 10% e vice-versa. 10 ao quadrado também é 1. 10% ao quadrado é igual a 1%. Interessante, né, gente? Você gostou desse vídeo? Espero que sim. Olha lá que legal essa questão de porcentagem, pessoal. Quanto é 10% de 20% de 200? Você pode perceber que aqui temos duas porcentagens sendo aplicadas no mesmo valor. E essa aplicação ela é sucessiva, ou seja, eu aplico 10%, depois em cima dos 20% de 200. Então, se eu fosse fazer uma leitura, faria da direita para a esquerda, né? Primeiro eu faço 20% de 200, depois calculo 10% desses resultados. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma bem interessante de resolver, na verdade, duas maneiras legais, e você vai gostar, espero que goste, né? Se você souber, deixe para mim nos comentários o seu palpite dessa daqui também, tá bom? Para resolver, gente, eu preciso transformar nas definições de porcentagem. O 10% ele tem duas representações. Ele pode ser representado por 10 sobre 100, ou seja, sua forma fracionária, ou pode ser representado também por 0,10, que é o mesmo que 0,1. Também pode. São duas maneiras de se enxergar a porcentagem. Eu vou utilizar essas duas maneiras para calcular o resultado. Da mesma forma, o 20% ele é 20 sobre 100, e aí aqui 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Poderia ser 2 sobre 10 também, tanto faz, tá bom? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou usar a fração. Tem muita gente que gosta de usar a porcentagem como fração, e eu gosto também, você vai ver por quê. Nessa questão especificamente, como temos vários zeros, vai dar para fazer algumas simplificações, e vai ficar bem legal para resolver. Olha para você ver. 10%, vou transformá-lo, ou usar uma equivalência, né? 10 sobre 100. O D em matemática, a gente sabe que é multiplicação, então multiplica. 20%, a gente acabou de ver que é 20 sobre 100, certo? E o D de novo multiplica por 200, que é o valor final. Aqui que vai entrar uma coisa muito boa. Eu poderia multiplicar todo mundo e depois dividir, tanto faz, né? Vai dar certo também. Mas olha o que eu percebo. Existem várias potências de 10 aqui, né? Todos os números são com zeros no final. Então eu consigo fazer simplificações por 10. Esse zero corto com esse zero corta com esse. Porque 200 dividido por 100, de fato, é o número 2 que sobrou aqui, né? E aqui a mesma coisa. Esse corta com esse e esse corta com esse. E olha como que ficou fácil, gente. Meu Deus, cortou tudo aqui, né? Vou reescrever o que sobrou. 1 vezes 2 vezes 2. Olha só, brincadeira de criança isso aqui, né, gente? 1 vezes 2 foi o resultado que ficou pra gente calcular. Isso aqui, gente, só pode ser 4, né?
Portanto, 10% de 20% de 200 é igual a 4. Ah, mas eu falei que existia outra maneira. Nesse caso, não é a melhor forma de se resolver, mas existe essa outra maneira e eu vou mostrar para vocês. Eu poderia ter usado a forma decimal, e aí vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ao invés de usar a forma fracionária, vai ficar 0,1 vezes 0,2 vezes os 200 que ficou ali, né, para ser aplicado. Então, essa forma e essa forma é a mesma coisa, só que mudou. Ao invés de ser fração, é decimal, mas o resultado vai ser o mesmo, você vai perceber. 0,1 vezes 0,2 é igual a 0,02, certo? Vezes 200. Muito bem. Aqui, inclusive, a gente pode usar uma notação científica. Olha que legal, vou explorar essa parte aqui, ó. 0,02 em notação científica é 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? E o 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar as potências e vou multiplicar os que estão fora. 2 vezes 2, 4. 10 elevado a menos 2 é multiplicado por 10 ao quadrado, conserva a base, soma os expoentes, né? 10 elevado a menos 2 mais 2 é 0. Então, 4 vezes 10 a 0. E 10 a 0 é 1. Então, esse aqui só pode ser 4, de fato. Essa aqui é a nossa resposta. Então, bateu, né? Mesmo valor. E, é claro, você não precisava usar a notação científica. Eu só explorei aqui para a gente poder entender que existe essa forma também. Mas se você multiplicasse aqui, já daria 4 direto e reto, beleza? Essa foi mais uma questão. Vamos para a próxima. Espero que você esteja gostando desse vídeo.